questões da prova de literatura da GV segundo semestre. Uma prova em que aproximadamente metade das questões foram de literatura, 7 das 15 questões. Vejamos, a prova começa com a questão número 20. Uma questão que pede para comparar um fragmento de uma crônica do Carlos Drummond de Andrade e o poema do Bandeira Satélite. São 3 assertivas para considerar quais delas, ou 2, ou uma, ou todas, ou nenhuma, estejam corretas. A resposta correta é a alternativa E. As 3 são corretas. A primeira afirma: no texto de Drummond, mesmo a efetiva experiência do maravilhamento não cancela de todo a diferença entre o sujeito e o cosmo, não os identifica nem integra em uma só totalidade, selada pelo reconhecimento recíproco. Ora, o texto discorre sobre a visão, vejamos, no início do texto, a visão, o anúncio do aparecimento do cometa Halley. Então existe o narrador, que é uma criança, espera pelo aparecimento do cometa. Daí toda uma expectativa, o medo, a superstição de que o cometa poderia eventualmente destruir a Terra, acabar com o mundo. Há o maravilhamento no segundo parágrafo, diante da aparição do cometa, e o reconhecimento de que o mundo não desapareceu. Então, a afirmação 1 está correta. Não existe o anulamento entre o sujeito e o cosmo. Permanecem o narrador da crônica e o objeto, que é o cometa. Depois, a segunda assertiva. No conjunto da obra de Bandeira, diferentemente do que ocorre no poema Satélite, o maravilhamento, a que remete o texto de Drummond, converte-se com frequência em alumbramento, termo em que se reconhece uma das palavras-chave da poética do escritor pernambucano. O poema do Bandeira, poema Satélite, o eu lírico se coloca no final da tarde, voltando do trabalho, cansado de mais-valia, o termo técnico aí referente à exploração do trabalho, e se prostra na rua observando a lua. Na estrofe final ele afirma: fatigado de mais-valia, metaforicamente do trabalho, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. Então o que acontece? O poema fala desse encantamento perante a lua, mas sem a ideia propriamente de um maravilhamento, de algo que surpreenda, como é o sentido do termo alumbramento, no sentido de uma epifania, de uma revelação súbita. É o trabalhador voltando para casa, que olha para a lua desmistificada, despojada, desmetaforizada, como ele afirma, livre de todas as associações tradicionalmente a ela vinculadas da poesia romântica, da poesia parnasiana. Então, existe a contemplação da lua sem propriamente esse alumbramento que acontece nos poemas com mais frequência do Manuel Bandeira. Então, correta também a afirmação 2. Depois, finalmente, a número 3. Esta, uma afirmação que exigia um conhecimento específico do candidato. No conjunto da obra de Drummond, um momento alto e célebre em que é o sujeito quem desdenha o cosmo e, embora sem euforia, recusa-se a com ele se integrar, encontra-se no famoso poema A Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo é um poema extenso, profundo, extremamente complexo do Drummond, em que o eu lírico se encontra no final de tarde, andando por uma estrada de Minas Gerais, quando aparece no céu a máquina do mundo, que se abre para ele, numa alusão à referência também feita nos Lusíadas, com as respostas para as questões, as indagações, os grandes dramas metafísicos que o eu lírico se fizeram ao longo de toda a sua existência. E a Máquina do Mundo apresenta as respostas cabais para todas essas dúvidas. No entanto, o eu lírico se recusa a aceitar essas respostas e prefere seguir sozinho, desolado, como ele diz, de mãos pensas pela estrada. Então, a afirmação 3 também correta. Uma afirmação que exigia um conhecimento específico, como eu disse, do poema, e um tanto estranho porque, uma vez que a GV não tem uma leitura obrigatória específica de obras, dificilmente o candidato se lembraria em detalhes desse poema. Em todo caso, as 3 assertivas estão corretas, alternativa E. Na sequência, a questão número 21 é sobre o poema de Bandeira. Sobre o poema, Satélite no caso, só não é correto afirmar que. A alternativa incorreta, então, é a C. Se recusa a abrir espaço à expressão dos sentimentos do eu lírico. Vejamos. A alternativa está errada porque há 2 referências explícitas dos sentimentos do eu lírico. No final da segunda estrofe, ele afirma: a lua deste fim de tarde. O a é uma interjeição, uma expressão que revela, evidentemente, uma expressão de natureza subjetiva, interior, sentimental. E depois, na última estrofe, fatigado de mais-valia,
gosto de ti assim, gosto de ti. A expressão também do eu lírico, afirmando uma expressão subjetiva, né? O julgamento por parte dele que revela um envolvimento do eu mediante o objeto retratado. Então, a alternativa errada, a letra C, porque diz que não há espaço para expressão de sentimentos do eu lírico. Na sequência, a questão número 22. Um aspecto em que se manifesta a filiação desse poema de Bandeira à mentalidade propriamente moderna é... Alternativa correta, a letra D, o reconhecimento do desencantamento do mundo. Ora, toda a poesia modernista, seja brasileira, europeia, norte-americana, uma referência óbvia ao poema A Terra Devastada, do poeta T.S. Eliot, um tema central da poesia modernista é o desencantamento do mundo. Isso remete, evidentemente, às grandes experiências do século XX, a militarização, os grandes conflitos mundiais, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a massificação da sociedade, a negação do indivíduo. Então, o desencantamento do mundo é um tema forte da poesia modernista mundial. E o poema do Bandeira, vejamos, evidencia essa ideia, quando ele afirma: fim de tarde, no céu plúmbeo, a lua baça paira muito cosmograficamente satélite. O advérbio cosmograficamente elimina a ideia da tradição poética, da lua associada com objeto de lirismo, poético, belo, elevado. E ele reforça isso, desmetaforizada, desmitificada, despojada do velho segredo de melancolia. Não é agora o golfão de cismas, uma referência a um poema do poeta parnasiano Raimundo Correia, o astro dos loucos e dos enamorados, uma referência ao romantismo, mas tão somente satélite. A lua desse fim de tarde, de missionária de atribuições românticas, outra negação então do sentimentalismo tradicional associado à lua, sem show para as disponibilidades sentimentais. Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. Os termos satélite, mais-valia, cosmograficamente, são evidências da poesia modernista. Na sequência, temos a questão número 26, a respeito de um excerto, na verdade a abertura do romance, O Guarani, do José de Alencar. Considerando seu excerto no contexto da obra, verifica-se que, metaforicamente, as relações de hierarquia que o texto estabelece entre os rios de que fala, alternativa correta, naturalizam o exercício da dominação dos europeus sobre os indígenas. O texto fala de dois rios, nos dois parágrafos iniciais. Ele afirma que o Paquequer é tributário do rio Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Ora, a ideia de que um rio é tributário do outro aponta para a ideia de submissão, que no contexto do romance Guarani se evidencia no domínio europeu, no caso do fidalgo português Dom Antônio de Maris, sobre os indígenas, mais especificamente o grupo dos índios aimorés, que são aqueles que não se curvam à vontade do homem branco. Então, a alternativa correta, a letra A. Os rios aparecem como metáforas das relações entre os europeus e os indígenas. Depois, a questão 27, também sobre o Guarani. O emprego do par de termos vassalo, sucerano, indica um elemento importante na poética de o Guarani, a saber. Resposta correta, muito óbvia, a alternativa E, o medievalismo romântico. Os termos vassalo e sucerano apontam, obviamente, para relações de classe social extremamente hierarquizadas da sociedade medieval. E, na sequência, mais uma vez, o famosíssimo capítulo 4 do romance Dom Casmurro, do Machado de Assis, onde se apresenta o personagem agregado José Dias. Caracteriza-se a personalidade dele, sobretudo pelo emprego dos superlativos, com o que, como diz o texto, ele pretendia dar uma feição maior às frases, dar uma importância maior àquilo que ele falava, bem como às suas ações. Duas questões sobre esse texto. 29. Consideradas no contexto da obra, as características da personagem José Dias apresentadas no excerto, o amor dos superlativos, o figurino engomado e a solenidade deliberada. Alternativa correta, letra E. Servem de compensação imaginária e de autodefesa em vista da vulnerabilidade da condição de agregado, sujeito como tal ao arbítrio dos proprietários. O que era o agregado no Brasil do XIX? Era uma pessoa que vivia junto com uma família de proprietários,
de posses, sem ter relação efetiva de parentesco com ela, mas que exercia tarefas de confiança. E, desse modo, numa relação direta de dependência econômica, oscilava nas suas escolhas, nas suas opiniões, de acordo com a conveniência. É o que o José Dias faz. Ele oscila entre os personagens, ou melhor dizendo, entre os moradores da casa da Dona Glória, que são o tio Cosme, o próprio Bentinho, a prima Justina e a Dona Glória, que é a matriarca. Em última instância, ele fica sempre do lado da Dona Glória, porque ela é a autoridade máxima nesta casa de administração, digamos, patriarcal. Então, alternativa correta, a letra E. E, finalmente, a questão número 30. No conjunto dos romances e dos contos machadianos, a figuração do tipo social encarnado em José Dias consiste em uma alternativa correta das especialidades reconhecidas do autor dessas obras. Alternativa ligeiramente vaga, né? No entanto, o termo especialidade talvez fosse melhor entendido no sentido das conveniências reconhecidas do autor dessas obras. As conveniências, né, da atuação do agregado, que é muito característico da obra do Machado de Assis. E não é uma exclusividade dos romances da segunda fase, embora, como diga a alternativa B, seja muito destacado no Memórias Póstumas, a personagem Dona Plácida, no próprio Dom Casmurro, então José Dias, a figura do agregado, mas é uma figura já presente em narrativas anteriores, nos contos e nos próprios romances da chamada fase convencional do Machado de Assis. Alternativa correta, portanto, questão número 30, alternativa C. Excetuando-se essa questão mais específica sobre o poema A Máquina do Mundo, as questões foram bem elaboradas, enunciados bem feitos, e alternativas também. Ficou um tanto a desejar a cobrança de alguma questão sobre os autores novos incluídos no programa da GV. Chico Buarque, Rubem Fonseca, João Ubaldo Ribeiro e o Nelson Rodrigues. Dada a importância deles, por serem autores contemporâneos, destacados então no programa das obras dos assuntos obrigatórios, esperava-se alguma questão sobre eles que a banca infelizmente não realizou. De qualquer maneira, uma prova bem feita.